Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, meu nome é Michael e hoje nós vamos falar sobre integração de VBA com páginas web, né? Atualmente tem sido falado muito sobre esse processo de integração usando principalmente duas bibliotecas, né, que é o Internet Explorer, o Internet Control e o Selenium. Então eu resolvi fazer uma abordagem em cima de uma estrutura de consulta de viagens, né? Na realidade, essa consulta de rota de viagens é baseado em consulta de mapa entre uma distância e outra, com alguns pontos de referência de pedágios e, além disso, um cálculo monetário de quanto seria a viagem de acordo com a quilometragem que o carro faz por litro de gasolina mais o custo da gasolina. Mas antes, vamos entender um pouco a estrutura de um site. Para você que ainda não viu ou não conhece como funciona uma estrutura de um site, essa daqui é a estrutura básica, né? Essa linguagem aqui seria o HTML. Se você não conhece e deseja construir uma rotina onde existe essa interação entre o aplicativo do Office, não necessariamente o Excel, porque a estrutura aqui, na realidade, é você fazer a integração do VBA com a web. Então, se você quer tentar fazer uma estrutura, eu aconselho você ter o mínimo de conhecimento sobre HTML. Aqui eu vou dar uma pequena pegada, né, rápida sobre o HTML, que nós temos alguns conceitos principais, que são as tags e os atributos. As tags, na realidade, são o nome dos elementos, né? Então eu tenho aqui a tag HTML, a tag head, a tag title, a tag body, a tag div, e essas tags também têm seus encerramentos, né? Por exemplo, aqui a tag de encerramento seria a mesma estrutura, né? Abre sinal de menor, o nome da tag, sinal de maior, é de abertura. O de fechamento é a mesma estrutura, porém com uma barra logo após o sinal de menor, para poder indicar que aquela tag está sendo fechada naquele ponto. Nós temos os atributos, que seriam as propriedades de cada um dos elementos, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso do div, logo após eu tenho o atributo ID, que seria o identificador daquele atributo. No outro elemento eu já tenho o ID title, o ID com o nome título, certo? São esses elementos que vão nos auxiliar na identificação do elemento. São esses atributos que vão nos auxiliar na identificação do elemento na hora de fazermos a integração. Então, quando você quer acessar um determinado elemento, seja um título, seja uma tabela ou qualquer outro, esse é um dos elementos que vamos usar para poder fazer a identificação daquele. Esse é um dos atributos que nós vamos usar para fazer a identificação daquele elemento. Além dele, né, eu coloquei aqui os principais que nós usamos. Nós usamos normalmente o ID, o name e o class. São os principais atributos que nós utilizamos. É possível também fazer a identificação através do elemento. Porém, para fazer a identificação pelo elemento, a gente já teríamos que estar trabalhando com o conceito de coleção, porque nós teríamos que identificar todos os elementos com aquela mesma tag e, através de um laço entre os objetos, conseguir identificar qual deles é o que você deseja de acordo com algum outro parâmetro. Isso se o elemento que você estiver procurando não possuir nenhum desses três atributos, que é totalmente possível dentro do HTML. Para nós fazermos essa interação, ou no caso, né, para podermos executar o processo de web scraping, como é chamado, não só esse, mas qualquer tipo de interação entre um dispositivo local e uma página web, né, nós vamos utilizar o Excel, que vai fazer a interação com o navegador da web,
certo? E para poder fazer isso, eu quero construir dentro do mesmo exemplo, dentro do mesmo site, um exemplo com Microsoft Internet Control e um exemplo com Selenium Basic. A vantagem, cada um desses dois tem suas vantagens e desvantagens. O Internet Control, ele é uma biblioteca nativa, ele já vem instalado junto com o pacote Office. Essa é uma das vantagens, porém é uma biblioteca que está muito desatualizada comparado com o avanço da tecnologia das linguagens de programação direcionadas para a web. Já o Selenium, ele já vem acompanhando essa evolução das linguagens de programação da web, porém é uma ferramenta que você tem que instalar, ela não vem nativa. E aí, dependendo do tipo de desenvolvimento ou o tipo de cliente que você tem, você vai ter alguma dificuldade de implementar essa solução utilizando o Selenium. Mas não é o caso aqui, está falando qual é melhor, qual é pior. A ideia é estar mostrando em um único exemplo o uso das duas bibliotecas. Para poder usar de exemplo para esse processo aqui entre as duas bibliotecas, eu vou estar utilizando esse site, o mapeia.com.br. Esse site, na realidade, ele me permite entrar com duas localidades e aqui eu posso especificar, por exemplo, o preço médio, né, do combustível do litro, né, vamos colocar aí 4,59, e ele me permite também informar se o meu carro faz quantos quilômetros na estrada. Vamos colocar que são 15 quilômetros por litro. E quando eu faço a pesquisa, ele desenha para mim a rota, ele mapeia para mim os pontos onde existem pedágio, ele traz para mim totalizado esse pedágio. Então, na realidade, eu tenho aqui o valor total de combustível com base na quilometragem, né, a distância, o tempo. Vamos do início. Ele traz para mim o tempo de viagem, ele traz para mim a quilometragem total dessa viagem, qual o custo que eu vou ter de acordo com a quilometragem, o preço médio da gasolina e quantos quilômetros meu carro faz por litro, o valor de pedágio e o valor total. Qual que é o nosso objetivo aqui? Eu vou passar para ele dados de início e fim de viagens, o preço médio de acordo com cada uma dessas localizações e um quilômetro médio do veículo que é feito. E eu vou querer retornar para a planilha esses dados aqui. Para isso, eu vou clicar no seguinte. Dentro do... Aqui eu estou usando o Chrome. Dentro do Chrome você pode verificar toda a estrutura do elemento da página, certo? Você vai fazer o seguinte, por exemplo, dentro desse primeiro elemento aqui, você vai clicar com o botão direito e você vai na opção inspecionar elemento. O meu está vindo como inspect, porque na realidade eu estou com o Windows em inglês instalado aqui. Mas no exemplo que eu vou dar, o meu Office está em português, beleza? Então eu vou selecionar, ele vai abrir para mim essa janela de verificação e aqui ele já me carrega. Esse elemento, na realidade, é um elemento input, que é um elemento de entrada de dados, né, de um formulário. Ele possui um ID, ele possui um type, um placeholder e um autocomplete. São os tipos de atributos que ele tem. Nesse caso, o que nós vamos estar usando? O ID. Eu não vou mostrar um por um, mas todos esses elementos aqui, o origem, o destino, o combustível, o quilômetro por litro e esses retornos aqui, todos eles possuem ID. Então, o motivo de eu ter escolhido esse site é exatamente porque ele tem, de uma maneira fácil, como a gente fazer a identificação dos elementos. Eu não queria começar com uma estrutura muito complexa para poder dar tempo de mostrar exatamente essa comparação entre o Internet Control e o Selenium dentro de uma mesma solução. Bem, agora que eu já apresentei a página, vamos conhecer a estrutura da planilha que nós vamos utilizar. Eu fiz uma planilha simples, tá?
Eu coloquei aqui dois botões, um vai carregar através do Internet Control e o outro vai carregar através do Selenium. Nós vamos montar as duas estruturas e vocês vão ver como é muito parecido os comandos e até a própria estrutura quando a gente fala de uma página simples como esse caso do Mapeia. Na minha planilha eu construí algumas colunas, né? Na realidade é uma cópia desses campos aqui. Então eu tenho origem, eu tenho cidade origem, cidade destino, eu tenho o preço por litro, né? Eu peguei um preço médio aí da gasolina de acordo com cada uma das cidades de origem ou da região de origem. Eu peguei aí um modelo do HB20 como base da quilometragem por litro. E aí eu vou ter o retorno, né, do tempo de cada viagem, a distância, o consumo financeiramente, né, o consumo financeiro, o valor do pedágio para essas localidades e o custo total. E isso aqui já vai agregar, vai somar aqui na minha aba total. Lembrando que eu vou ter que fazer uma rotina para poder passar linha a linha e fazer essas capturas dessas informações. Eu tenho que me lembrar que quando ele chega na linha total, e ele vai chegar nessa linha porque está dentro da minha range de uso, da minha área de uso, eu tenho que fazer um teste para ele sair do laço, forçar a saída do laço quando a informação da coluna A for total, certo? Isso é uma regra dentro da estrutura que eu criei para poder facilitar e a gente não ter erro, né? Senão vai acabar gerando um erro de execução da rotina, certo? Indo para o nosso Visual Basic, a gente tem a seguinte estrutura. Eu criei um módulo onde eu vou escrever o código para utilizar o Internet Control. Um outro módulo onde eu vou utilizar o Selenium, então todo o código do Selenium eu vou escrever dentro desse módulo. Eu tenho uma aba suporte, um módulo suporte que tem alguns comandos que vão ser utilizados como suporte mesmo para o Internet Control. Como eu disse, o Internet Control ele é uma biblioteca nativa, mas uma biblioteca que não tem atualização há muitos anos, e com isso alguns recursos necessários acabam deixando a desejar. Então, nesse ponto, eu criei aqui um módulo suporte para poder carregar essas rotinas. E aqui eu criei um outro módulo variável, onde nós vamos carregar todas as nossas variáveis padrões. No caso, as variáveis eu vou construí-las de um tipo chamado constantes. Os valores, eu vou definir valores para elas e fica mais fácil de eu estar chamando na execução da rotina. Além de deixar o código mais limpo, fica mais ágil no processo de escrita e no processo de identificação também. Então vamos começar pelo primeiro, né? Eu vou fazer aqui um public, eu vou deixar ela pública do tipo const, vou chamar de URL do tipo string, e o que eu vou passar para ela? Eu vou passar para ela o endereço do site. Então eu vou vir aqui, vou dar um copy e eu vou colar aqui. Eu já tinha até feito um teste aqui embaixo antes de eu começar a gravar, tá vendo? Essa URL fica armazenado aqui o endereço. Então eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo para cada um dos IDs desses elementos, tá? Como eu disse, todos esses elementos possuem o atributo ID. E é esse atributo que nós vamos utilizar para identificar cada um desses elementos e fazer a interação do Excel com a página web. Eu já tenho aqui, né, a estrutura que eu já tinha pré-construído antes para poder agilizar o vídeo. Então, eu tenho a origem, o destino, eu tenho aqui o preço do combustível, o consumo do combustível, eu tenho aqui o calc. Esse calc na realidade é o botão para fazer a pesquisa, aqui ele está como mapear, certo? E eu tenho os elementos de retorno, né, que é o tempo de viagem, a distância, o valor financeiro que eu vou gastar com combustível,
o valor de pedágio e o total que eu vou gastar na viagem, certo? Bem, vamos então começar a escrever nosso código, certo? A primeira coisa que eu preciso identificar são as minhas bibliotecas. Nesse caso aqui, a Internet Control e o Selenium. Não preciso das duas. Eu estou deixando as duas ativas aqui porque eu estou entregando nesse vídeo a solução utilizando as duas bibliotecas. Mas no caso, usuário, você que está assistindo, você só vai utilizar aquela biblioteca que mais te agradar. Então não precisa deixar as duas ativas. Lembrando que o Selenium ele precisa ser instalado. Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo referências de instalação, vídeos de como instalar o Selenium de outras pessoas da internet aí que eu sigo e tudo, mas não é o meu intuito deixar aqui a instalação, como funciona todo o procedimento, tá? Eu já estou pegando mais a parte do desenvolvimento com a biblioteca, beleza? Então, as duas bibliotecas instaladas, vamos começar então. A primeira coisa, eu preciso criar o objeto navegador, né? Então eu vou criar um objeto IE, que é o Internet Control, do tipo Internet Explorer. Dentro do código, eu declaro lá em cima e instancio aqui, certo? Então a partir desse momento meu navegador já está sendo instanciado. No final do código eu vou ter que destruir esse navegador para poder limpar minha memória, a memória do meu PC. Mas por enquanto eu vou deixar essa página aqui, esse código comentado. Muito bem. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? É navegar no endereço que eu defini lá na propriedade URL, que é o www.mapeia.com.br. Então, para facilitar minha vida, eu vou abrir um bloco it, porque fica mais fácil de escrever os códigos. Eu vou definir como verdadeiro a propriedade visible para a gente conseguir acompanhar o processo do navegador. E vou passar a URL para o método navigate. Se eu executar, ele abre o navegador e acessa o site. Beleza, está funcionando belezinha. Vamos fechar aqui, vamos continuar escrevendo. Agora, para deixar o código mais enxuto também, eu vou abrir um outro bloco it, porém com a propriedade document. Basicamente, essa propriedade document do Internet Control me permite acessar o documento HTML que está sendo exibido no momento. Então, tudo que eu escrever daqui para frente dentro desse bloco é referente ao site que está carregado em si, entendeu? Porque na realidade, quando a gente trabalha com esse tipo de objeto, que é o Internet Explorer, eu consigo modificar o navegador. Eu consigo mexer em algumas estruturas do próprio navegador, entendeu? E o que nós estamos querendo é acessar os elementos HTML da página que está aberta. Então, tudo isso é feito dentro da propriedade document, certo? Vamos voltar para a planilha. Então, o que eu preciso fazer? Então, vamos começar a entender a lógica aqui. Eu preciso acessar a primeira linha, aonde eu vou carregar para a página a cidade de origem, a cidade de destino, o preço médio, o preço médio do litro, né, da gasolina ou do combustível, e a quilometragem por litro. Preciso fazer a pesquisa e ele vai me retornar tempo, distância, consumo, pedágio e o custo total da viagem. E depois eu preciso fazer isso para a segunda e para a terceira linha, né, que são são os 3 destinos que eu tenho. Então, beleza. Para isso, eu preciso então fazer aqui começar um laço for. Eu já tinha criado aqui em cima uma variável para poder fazer isso. Então, eu vou começar da linha 2, né? O meu i', que é a minha variável, vai ser da linha 2, e ela vai até a minha
a minha linha usada. Então aqui, ó, na realidade esse evento aqui, esse grupo de funções é o seguinte: ele me traz o total de linhas usadas dentro da planilha. Então eu vou fazer um laço da linha 2 até a última linha que foi utilizada. Porém, lembra que eu tinha mencionado que quando chegasse no total ele teria que forçar a saída do laço? Então agora eu vou fazer um teste condicional aonde a minha célula na linha que tiver em análise, na coluna 1, tiver o texto igual a total, ele vai sair do laço, certo? Ou seja, ele vai fazer o laço em todas as linhas. Quando ele chegar na última linha, que carrega a minha consolidação de tudo isso que eu estou pesquisando, ele vai verificar, opa, essa linha aqui é a linha de total. Então, ele vai sair do laço, vai forçar uma saída do laço. Certo? Bem, e para as demais linhas, como que a gente vai fazer? Dentro do document, na realidade agora entraria os comandos para fazer acesso aos elementos. Para isso eu teria que carregar uma outra biblioteca, mas eu não vejo necessidade de carregar outra biblioteca no momento, levando em consideração que eu vou precisar apenas de um método dentro de vários métodos que existem lá dentro, certo? E nós estamos falando do método getElementById, que através desse getElementById eu vou conseguir identificar o meu elemento através do ID que eu passar para ele. Então, assim, existem o getElementByName, getElementByClassName e o getElementByTagName. São os principais métodos de identificação do elemento HTML, como eu tinha falado lá nos slides. Mas no nosso caso, como assim, a página é uma página mais simples, nós vamos estar utilizando o ID, porque todos os elementos que são necessários para a nossa pesquisa, né, para o nosso modelo, elas estão dentro do ID. Elas possuem o ID, né, na realidade. Então, eu quero que o valor desse elemento seja igual ao valor ao texto da linha que está em análise, né, da célula 1 da linha em análise. Quer dizer, ele vai passar para a primeira linha, vai me trazer, vai analisar lá a informação da cidade de origem. Qual que é a minha cidade de origem da coluna 1? Bragança Paulista. Vai carregar para a página. Depois ele vai para a segunda linha, depois vai para a terceira linha. Quando chegar na última, ele sai do laço. Só que é o seguinte, eu preciso fazer isso para todos os elementos, né? Eu preciso fazer isso para a origem, para o destino, para o preço e para o quilometragem, certo? Então, na realidade, aqui, o que eu vou fazer? Dois, três, 4. E aqui eu vou carregar os valores, né? S origem, S destino. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros dois. Destino é preço e KM. Então eu tenho aqui, ó, S preço litro, S KM litro. Certo? Vamos colocar um stop aqui, só para ver o que vai acontecer. Ele carregou. Ah, sim. Eu tinha esquecido. Ele deu um erro aqui porque ele já tentou executar o document antes da página terminar de carregar. Então eu preciso, na realidade, colocar aqui uma opção
para tipo um load, né, uma espera da carga, né, um wait. O Internet Control não possui esse comando. Eu tenho algumas propriedades, né, tipo enquanto ele estiver ocupado, o navegador estiver ocupado, ou então o status dele, mas não são 100% confiáveis. Então, dentro desse suporte, eu construí uma estrutura chamada wait load. Na realidade, eu passo para ele um parâmetro em segundos e ele vai aguardar esses segundos para ser executado novamente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um do while, note a propriedade com 5 segundos, e aqui eu vou fazer um do events, só para explicar para vocês. Enquanto o valor não for verdadeiro, ou seja, enquanto o valor aqui for falso, ele vai fazendo o laço. Esse comando aqui ele só vai fazer com que as informações da estrutura do VBA ou de qualquer outra questão sejam atualizadas em tempo de execução. Então você visualmente vai vendo as modificações, certo? Então aqui ele vai fazendo o laço até conseguir acessar o navegador, certo? Então vou interromper aqui, né? Vou mandar acessar de novo, vou executar de novo, só que agora ele vai esperar os 5 segundos e com isso ele não vai dar erro. Carregou a página, carregou as informações, beleza, tá funcionando direitinho. Isso da primeira rota. Se eu dar um outro F5 e voltar aqui, eu já tenho da segunda, que é Belo Horizonte, Governador Valadares. E se eu mandar executar de novo, ele já traz a terceira, Governador Valadares, a Bragança Paulista, certo? E aqui executando de novo, ele encerra a rotina. Eu, como não coloquei para destruir o elemento, então vai ficar em aberto aqui. Deixa eu fazer o seguinte, depois do laço eu vou colocar só para poder fechar o navegador, para facilitar para nós. Então agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso novamente fazer uma chamada do método get, né? .get element by id, porém do botão que vai me trazer, que vai realizar a pesquisa, certo? Se eu olhar aqui a variável, eu coloquei o nome de spesquisa. Então, executando mais uma vez, clica, ele já realizou a pesquisa para mim. E aqui ele já carregou os dados, certo? Beleza, eu vou fazer o seguinte, antes de eu dar procedimento, eu já vou adiantar que após o clique, eu preciso esperar novamente que os dados sejam carregados. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o oposto disso aqui. Eu preciso pegar as informações da página e trazer para minha planilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou fazer umas modificações. Aqui vai ser valor e aqui inner text, certo? Eu vou precisar de 5 vezes, né? 2, 3, 4, 5. E aqui na realidade vai ser a partir da coluna 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu tenho as propriedades lá, certo? Eu tenho o retorno do tempo, distância, alguns eu sei de cabeça, pedágio, custo total. Então vamos lá. S-hat abastecimento, S-hat pedágio, S-hat custo total. Beleza?
Vamos então fazer o seguinte, eu já tirei, né? Vamos executar então essa rotina. Ele carregou a página, fez a pesquisa da primeira rota, fez a pesquisa da segunda rota, fez a pesquisa da terceira rota, certo? Ele deu um erro. Aonde? Ele deu um erro aqui no kit. Por que será? Ah, sim. Por que ele deu erro? Aqui. Eu, na realidade, coloquei ele no lugar errado. Pronto. Olha só, ele carregou para mim. Tá vendo? Ó? As horas. Ele carregou para mim a quilometragem, os valores. Só que não está somando. Por quê? Aqui eu tenho texto no meio. Eu preciso tratar essas informações. Aqui eu tenho a informação de KM. Eu também preciso tratar essas informações. Aqui ele me trouxe vírgula. Esse valor seria o correto na realidade, mas ele está me trazendo no formato, até está trazendo no formato de número, mas aqui no meu caso eu estou com o meu sistema operacional em inglês, então por isso que ele está dando esse pequeno erro. Todos aqui estão dando erro, tá vendo? E aqui o valor bate, ó, porque, por exemplo, de Belo Horizonte para Governador Valadares eu não tenho eu não tenho que pagar pedágio, eu não tenho nenhum posto para pagar pedágio, entendeu? As informações estão vindo de acordo, porém eu preciso tratar esses dados, certo? Então, deixa eu fazer o tratamento deles e já retorno rapidinho. Muito bem, já fizemos aqui as modificações no código. Então agora vamos executar de novo através do botão ali e vamos ver se a informação agora já vai vir formatada do jeito que a gente precisa. Opa, a primeira rota já veio direitinho, a segunda rota também já veio com a informação dentro dos formatos corretos e a terceira rota também. Então, se a gente for verificar aqui, ó, eu tenho um total de R$ 707,54. Muito bem, retornando ao código. Então, aqui estão as tratativas que eu fiz, né? Na informação de tempo de viagem eu substituí o H por 2 pontos. Na informação de quilometragem, deixa eu fechar aqui para facilitar, eu substituí o espaçamento mais o KM por vazio. E os valores eu fiz uma conversão para Doppler, né? Tirando o último valor, que era o valor total da viagem, que ele vem com R cifrão espaço. Então eu fiz, né, uma substituição e o resultado dessa substituição eu já peguei e converti também para o tipo Doppler. Então com isso a minha rotina no Internet Control já está funcionando 100%. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos partir para o código com o Selenium Basic. Porém, o que eu tinha falado no início? Que eu queria mostrar para vocês que a estrutura, quando a gente está trabalhando com um site mais simples, né, com um site que não tem muita diversidade de estrutura, a gente consegue o código dos dois, tanto do Internet Control como do Selenium, são muito parecidos, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar em branco as informações para que a gente consiga fazer os testes agora com o Selenium Basic. Voltando no meu código, o que eu pretendo fazer? Eu vou reaproveitar todo esse código do Internet Control dentro do Selenium. Como a estrutura é parecida, a minha lógica que eu vou seguir basicamente é a mesma, certo?
Então vou copiar aqui, vou vir no Selenium Basic, vou substituir essa mensagem pela informação. Porém, a gente tem que fazer modificações. Que tipo de modificações? Primeiro, eu tenho que fazer uma declaração de um objeto do tipo o WebDriver. O WebDriver é o componente, né, é o objeto que nós utilizamos dentro do Selenium para poder fazer o uso, né, a integração entre o VBA e o navegador, certo? Então, com base nesse novo objeto, dentro desse bloco it, eu vou substituir. Não existe a propriedade visible dentro do drive. Existe uma outra forma da gente fazer esse uso de deixar o navegador invisível, mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso agora, porque na realidade a gente quer ver a evolução do código, né, a execução do código. Eu devo ter esquecido de copiar uma parte aqui, eu tenho que instanciar esse drive. Então eu vou instanciar ele como um novo Chrome Driver. Por que Chrome Driver? Apesar do meu tipo ser WebDriver, eu quero utilizar o navegador da Google. Eu quero utilizar o Google Chrome para poder fazer a navegação, certo? Então aqui eu já tinha falado, né? O bloco it, no caso substituindo o Internet Explorer por o Driver. Agora vamos fazer a navegação. Qual método que eu utilizo para fazer a navegação com o Selenium? É o get, certo? Então aqui eu vou substituir por get. Essa rotina que eu utilizo para poder fazer um time, né, para gerar uma carga, né, uma espera de uma carga da página, não é necessário dentro desse ponto aqui. Por quê? Uma das vantagens que o Selenium tem, que ele só continua a execução do código após a página ter sido carregada. Então, quando a página é carregada, ele continua com a execução. Então, por esse motivo, eu não preciso fazer aqui um código que vá forçar a carga da página, vai forçar a espera da carga da página, certo? Esse bloco it, document, dentro do Selenium essa estrutura não existe. Então eu posso vir aqui, apagar, e aqui embaixo eu também vou apagar o end with, certo? Toda essa parte do código aqui eu vou reduzir um nível na indentação, já que eu removi um bloco de código it. Aqui eu também vou mudar para o driver para poder apagar, e para fechar o navegador eu não utilizo o comando kit, igual o caso do Internet Explorer ou o Internet Control. Eu uso o ponto close, ele que vai fechar o meu navegador. Muito bem, aqui em termos de mudança dos métodos do driver do Selenium, já estão todos ok. Eu preciso agora informar o meu novo método que eu vou utilizar para fazer a captura das informações, né? No Internet Explorer eu utilizo o getElementById, né? Na realidade eu uso essa sequência getElement. No caso do Selenium eu já tenho uma sequência bem parecida, mas um pouco diferente, que é o findElementById. Então basicamente a mesma estrutura. Então eu vou vir aqui, vou substituir em todos os elementos o nome do método. Agora aqui nós vamos fazer algumas mudanças. Por exemplo, ao invés de eu enviar a informação para a propriedade value, na realidade eu vou ter que fazer um ponto clear para limpar a informação caso tenha alguma informação no campo, e um send key.
Então essas daqui é a mudança que eu tenho que fazer. Então eu vou voltar aqui nos outros. Vou tirar o valor e o sinal de igualdade. Muito bem. No caso do envio dos dados para a pesquisa, eu faço essa mudança nesses 4 campos. Aqui continua com um ponto clique mesmo, para poder fazer o acesso ao botão de pesquisa. Nessa carga aqui eu já preciso colocar uma espera. Por quê? O Selenium, ele espera a página ser carregada para continuar a execução do código. Quando eu faço essa pesquisa, eu não estou recarregando a página. Quando eu faço essa pesquisa, eu estou executando uma consulta em tempo de execução. Né? Eu estou fazendo uma consulta em tempo de execução. Ou seja, eu não tenho que recarregar a página. Então, com isso, o Selenium não enxerga que a página está sendo carregada. Porém, o próprio Selenium já tem um comando, o wait, que eu posso utilizar no lugar de usar uma rotina. Então, é o que eu disse lá no início. O Selenium ele já vem com algumas coisas que o Internet Control não tem. Então, eu vou usar aqui o comando wait. Nesse caso aqui, eu tenho que passar o tempo em milissegundos. 5 segundos, que é a correspondência em milissegundos, seriam 5.000 milissegundos. Beleza? E a última informação que eu tenho que mudar é aqui. No lugar de inner text, eu vou usar apenas text. Então, os campos que eu vou pegar as informações lá do site, eu vou mudar essa propriedade. As demais tratativas, elas vão continuar. Por quê? A informação vai vir do mesmo jeito. Ela vai vir o tempo de viagem com H, eu tenho que substituir para 2 pontos. A distância vai vir com o espaço KM, eu tenho que remover. Os valores aqui vão vir como textos, eu tenho que converter para Doubler. O restante aqui está tudo ok. Dando uma olhadinha rápida aqui, eu acredito que esteja tudo pronto. Então, eu vou executar agora o código com o Selenium Basic. Bem, mandando executar, ele abre o Chrome. Começa a primeira leitura. Carregou a primeira. A segunda, olha só para você ver, trouxe uns endereços bem estranhos, né? Endereço que não condiz nem um pouco nada um com o outro. E outra também que a gente pode ver é o seguinte: a minha distância de 509, entendeu? Sendo que de Governador Valadares para Bragança eu tenho 847 quilômetros. Na realidade, o que aconteceu aqui? Eu não sei dizer porquê, mas a segunda rota, ao invés dele carregar Belo Horizonte e Governador Valadares, ele está repetindo Bragança Paulista e Belo Horizonte. Porém, ele está pegando algum endereço específico de Bragança ou de uma cidade em volta, na região de São Paulo. E eu acredito que isso seja pelo fato de a página ela possui aquela lista suspensa, né? Quando eu entro com o nome de uma cidade, tudo, ele me dá algumas opções de cidades para selecionar, e eu acredito que o Selenium esteja confundindo essa situação. Então, vamos lá no código que eu vou mostrar como que a gente resolveu isso. Bem, voltando no código aqui, como ele faz uma sequência, né? Ele faz um loop através do bloco for. O que eu resolvi fazer? E eu testei e acabou dando certo. A cada laço eu mando recarregar a página. Ou seja, o comando get, o método get do WebDriver, eu passei ele para dentro do for. Ou seja,
A cada rota que ele vai fazer a consulta, ele faz uma nova carga da página. Eu fiz esse teste e deu certo, fazendo essa modificação. Eu tentei modificar, tentei corrigir sem fazer essa recarga de página, mas eu não consegui encontrar uma solução. Beleza, funciona, mas qual que é a desvantagem? Eu perco performance da rotina, porque imagina você ter uma consulta aí com 100 rotas. Imagina você ter que recarregar a página 100 vezes. Quer dizer, por mais que seja uma questão de segundos, né, é uma perda de performance na rotina, né? Mas como eu disse, a gente precisa resolver o problema, e foi essa solução que eu encontrei para poder resolver esse problema que eu não sei por que estava ocorrendo. Vamos voltar lá então e fazer um novo teste? Então vamos lá, fazendo um novo teste. Vamos primeiro observar aqui, ó, Bragança Paulista, Belo Horizonte. Fez a rota. Lá não vai modificar nada porque estava certa a informação. Agora, recarreguei a página. Belo Horizonte, Governador Valadares. Agora trouxe certo. É tanto que o valor de pedágio vai ficar zerado, porque eu não tenho nenhum posto de pedágio entre as duas cidades. E Governador Valadares a Bragança, os mesmos postos de pedágio que eu tenho entre Bragança Paulista e Belo Horizonte, eu tenho entre Governador Valadares e Bragança Paulista. E o valor, R$ 707,54. Agora a minha rotina está funcionando, beleza. Então, galera, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, entendeu? Nós falamos aí um pouco de web scraping, interação aí com páginas web, usando tanto o Internet Control quanto o Selenium. Mostrei para vocês que não é muito diferente as estruturas, apesar do Selenium ter mais recursos por ser uma biblioteca mais nova, uma biblioteca atualizada, que tem acompanhado a evolução aí da tecnologia direcionada para a web, né? Mas o Internet Explorer, de acordo com a estrutura do site que você deseja acessar, pode ser uma boa saída, até pela vantagem dele ser uma ferramenta, né, uma biblioteca nativa do pacote Office, certo? Então, galera, era isso que eu tinha para passar para vocês, entendeu? Quero agradecer aí a presença de cada um, a paciência por ter assistido esse vídeo. Acabou ficando um pouco longo, mas pegando duas tecnologias diferentes é um pouco difícil você fazer algo corrido sem ficar uma riqueza em detalhes como eu tento fazer os meus vídeos, né? Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez, obrigado aí por tudo. Me perdoem aí, às vezes um sumiço, igual eu fiquei quase um mês sem publicar um vídeo novo, mas eu estava entregando aí uns projetos pessoais e projetos da empresa, então acabou ficando meio apertado. Mas agora eu estou retomando os trabalhos aí e bola para frente, né? Então, galera, ó, se gostou, dá aquele joinha, entendeu? Deixa seus comentários, os seus feedbacks são o principal para mim, porque aí eu consigo saber onde que eu estou errando, o que eu posso melhorar. E se você é inscrito, cara, valeu, obrigado pelo prestígio. Se você não vai lá, se inscreve aí no canal, aperta aí o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? E no mais, galera, é só agradecer mesmo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, valeu pela presença e aquele forte abraço do professor aqui. Valeu, galera!